Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Olá, tudo bem com você? Essa é mais uma temporada do GADS. Graças a Deus é sexta-feira. Que alegria estar aqui com vocês. Mais um episódio, mais uma temporada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Somos gratos pela oportunidade de ter você, Rômulo Carvalho, aqui conosco, ser igreja com cada um de vocês. Vocês que nos assistem, né, ou que nos escutam pelo Spotify. É uma honra para a gente poder parar um tempo assim do nosso dia, refletir, aprender a respeito de tantos novos assuntos, né? Assuntos, às vezes, muito práticos, alguns que a gente passa por poucas vezes na nossa vida, mas que transformam a nossa vida a partir do momento que a gente tem uma revelação da palavra, do que Deus diz a respeito daquele assunto. Então, esse é o GADS, pessoal. Graças a Deus é sexta-feira. Toda sexta-feira liberamos um episódio novo para você ouvir, para você assistir, para você compartilhar, para que pessoas realmente possam conhecer o amor do Pai através desse podcast, através desse nosso momento. E aí, eu queria agradecer a todos aqueles que têm acompanhado a gente há um bom tempo, né? E a gente encontra alguns de vocês aí pela rua, pela igreja ou, né, em algum lugar. Pelas mídias sociais, mensagens. Isso, e as mensagens que vocês mandam e sempre com textos de encorajamento, de ânimo. Obrigado pelaquela palavra. Testemunhos. Eu gostei muito daquele assunto, eu nunca tinha entendido, esclareceu bastante. E, de fato, a ideia é poder servir as pessoas, é poder expressar o amor de Jesus, é levar a palavra mais longe, né? E se você puder compartilhar, compartilha. Mas se você quiser crescer só com esse vídeo, já cresce, aproveita, né? Eu espero que aquilo que tem edificado as nossas vidas possa edificar a sua também. E essa pessoa que edifica as nossas vidas chama-se Jesus, né? Então é esse o nosso foco, essa a nossa intenção. Então, né, agradecer a todos vocês que têm sexta após sexta participado, assistido os vídeos, compartilhado. Tem sido um privilégio durante esse tempo aí participar do GADS. Uma honra. E então vamos à nova temporada, né? Nova temporada, muita coisa acontecendo, muita coisa Deus tem nos falado, nós podemos realmente usufruir, mas a gente está aqui para dizer para vocês que o tema dessa nova temporada será casamento. Meu Deus. Não era aquele outro? Não era aquele outro, né? Vamos falar sobre aquilo lá, Luísa? Não, vamos falar sobre Você casamento. Agora? Não vamos fugir desse assunto. Vamos ver como a palavra de Deus vê o casamento, como nos orienta, como faz para... Como é, o que é, de onde vem, o que come, aquelas. Casada há quanto tempo, Romulo? Eu, 10 anos. Meu Deus, Graças que honra. a Deus. Que honra. E como que é a sua esposa? Pela graça, misericórdia, amor do nosso Senhor Jesus. É tudo porque só certo. por Jesus. 10 anos depois, 10 anos 3 depois. filhos, tudo muito bom. Graças a Deus, é leve, é tranquilo, é fácil. E às vezes quando a gente fala a respeito do assunto casamento, a gente se pega muito nessa questão de, para você como é que é, né? Qual que é a sua experiência? O que você tem para nos ensinar? O que você aprendeu? E quando na verdade existe, sim, é claro que viver ao lado do mesmo ser humano todos os dias, acordar e dormir, além de ser uma honra, né? Imagina acordar e dormir do lado dessa pessoa, Rômulo Zadorés Carvalho, é maravilhoso. Mas, além de tudo isso, de eu falar para as pessoas, eu aprendi isso, eu fiz aquilo, não faça isso, não faça aquilo, existe algo que Deus, o Criador dos céus e da terra, nos orientou a fazer, nos ensinou, nos disse para. Então, é a respeito disso que a gente quer falar com vocês, não a respeito do que eu fiz, deu certo, do que eu fiz e não deu certo, a respeito do que a palavra de Deus nos orienta sobre casamento. Isso é até um assunto legal, né? As experiências que as pessoas têm fora da palavra não tem muito interesse, não tem muita validade. Então, quando nós compartilhamos experiência, hoje o mundo inteiro está buscando estar atrás de experiência. E a gente entrevista várias pessoas e a gente quer saber o que elas pensam e a gente quer ouvir o pensamento de muita gente, porque se for concretizado tem valor se não tiver validade em algo verdadeiro, se não for concretizado em algo verdadeiro. Então, às vezes, qual é a sua experiência, qual é o seu pensamento sobre esse assunto, E isso não é o mais importante. Quando nós estamos falando de experiência, nós falamos sobre como aquela verdade
se revelou na minha vida. E não é. Né? A gente vê um monte de regrinha hoje, um monte de livrinho, um monte de coisa dizendo, olha, você tinha que viver assim porque eu vivi assim. Né? E não é. A única coisa que todos nós teríamos que seguir todos nós temos que viver de acordo com a palavra, porque a palavra é verdade. E ela vai se manifestar de várias formas nas nossas casas, nas nossas vidas. Ela vai nos levar, né, naquelas horas que precisamos, naquelas horas que estamos alegres. Ela que vai nos conduzir, né? Então, nem sempre é a experiência própria, mas é a experiência que eu tive com a palavra. Essa é a experiência que nós temos que estar compartilhando. Isso chama-se testemunho. Amém. Né? E aí sim é de grande edificação. Então, muitas pessoas estão sempre perguntando essas coisas, e é legal esclarecer, né? Porque eu vejo que se a gente pudesse compartilhar mais da palavra e como essa palavra se revelou nas nossas vidas, isso seria de grande edificação para muitas pessoas. Porque a Bíblia nos ensina que toda a Escritura, toda a palavra é inspirada por Deus e ela é boa para a edificação, né? Para transformar as pessoas, para ensinar as vidas. E aí, palavra, então, é o que nos edifica e não experiências. Né? Amém. É exatamente isso, porque enquanto você falava, eu me peguei, assim, não somente no âmbito cristão, mas eu, por exemplo, tomo uma decisão em nome de Jesus, né? É a maneira que eu vivo, né? Baseada na palavra. Falo algo, tento falar algo, né, baseado na palavra, tento experimentar algo baseado na palavra. E as pessoas, então, ao olharem, porque a partir do momento que eu tenho uma revelação da palavra, eu recebo essa palavra em mim, é claro que eu vou agir, é claro que eu vou falar, é claro que vai acontecer algo a partir disso. Só que as pessoas focam no isso, né? Então, a consequência disso foi essa atitude. E as pessoas ficam focadas nessa atitude, ao invés de entender que antes de eu ter aquela atitude, houve algo que me motivou a falar algo a respeito disso, a fazer essa atitude. Então, ao invés da gente olhar, né, a fonte, a gente está olhando ali, né, a atitude. As pessoas ficam, é isso que você falou, procurando livros. E se a gente entender que nem como dizem Isaías, né, Jesus é o príncipe da paz. Então, ele é a fonte da nossa paz. E através da comunhão pela fé em Cristo Jesus, do reconhecimento de que ele é o meu Senhor, de que ele é o meu Salvador, eu posso ter paz. Eu posso acessar paz. Eu posso viver em paz. E a partir daí que eu posso influenciar a outras pessoas a também viverem em paz, a acessarem a paz. E a partir de, então, de tudo isso, do quanto eu me disponibilizo a acessar a palavra, a receber a palavra, crer que aquilo é verdade e depois materializar, depois manifestar, trazer para o meu casamento, trazer para os meus filhos, trazer para a minha faculdade, para o meu trabalho, orientar algum amigo meu. E quando você falou, eu falei, meu Deus, o mundo prega e zela para fazer exatamente o contrário. Tipo assim, não, essa atitude sua, explica para mim. Então é ler 27 livros no ano? Não, calma. A gente lê porque, a gente faz porque, né? E o foco está completamente errado, né? Então, graças a Deus você está aqui, porque esse é o melhor momento, eu tô vendo que essa temporada vai ser boa. Luísa veio para pregar. Mas já passei a vez aqui, já passei. Vamos falar a respeito do namoro. Todo casamento, eu não vou dizer assim que obrigatoriamente passa por um tempo de namoro, mas a pessoa, em teoria, ela conhece, tem um tempo para conhecer a outra pessoa. Como que a gente pode ver isso numa perspectiva celestial, de acordo com um ponto de vista bíblico, eterno? Namoro, algo indicando assim para um casamento. Como que Deus vê isso? Como que você acha que eu penso sobre esse assunto? O que você acha que eu penso sobre esse assunto? Eu acho que você é 100% baseado na palavra. Aleluia, glória a Deus. Eu acho não, tenho certeza. Que nada, eu acho que uma das perguntas que as pessoas sempre fazem é como escolher, né, um namorado, como escolher alguém para casar. E culturalmente nós temos esse período chamado namoro, né? Se você pega a Bíblia, antigamente não existia esse namoro do jeito que a gente vê, a cultura judaica, vamos dizer assim, não tinha esse namoro. Você vê muitas mulheres que foram prometidas aos seus maridos, e é um outro tipo de relacionamento. Mas você sempre vê que existe um período antes do casamento. Né? E não importa a cultura, sempre existe um período antes do casamento. E a Bíblia trabalha também com esses períodos antes do casamento. Né? E nós chamamos isso de namoro. Então, como que eu escolho alguém para casar? Como que eu escolho alguém para me relacionar? Primeira parte, você vai ter esse tempo de namoro. Né? Você quer ter afinidade com alguém.
Você não quer passar os dias da sua vida com alguém que você não conhece, né? Você não precisa... você encontra propósitos, objetivos parecidos naquilo que você faz. Então você começa a conversar com um garoto lá, com uma garota, ela fala assim, não, porque o meu sonho é ir morar na Índia, e aí eu quero ter 10 filhos, e a pessoa está pensando assim, não, eu quero morar aqui no Brasil, e eu quero ter 2 filhos no máximo, então já não entrem nessa briga de interesses já, e não casem, né? Vocês não carreguem isso. Né? Não vale a pena, tem que ter afinidade, tem que se conhecer, tem que saber quem é, tem que conhecer a família, tem todo um período de se conhecer antes, e esse período é saudável, né? Esse período de fato nós temos um objetivo de nos conhecer melhor, nós temos um objetivo de chegar a um casamento, mas vamos entender um ao outro, vamos falar de sonhos, vamos falar daquilo que vamos viver juntos, para ver se de fato isso nós devemos fazer essa aliança, porque casamento é uma aliança, devemos fazer essa aliança ou não, né? E aí você tem todo esse período de afinidade, de conversa, de trocar essas ideias, né? Quais são as minhas intenções, quais são as suas intenções. E isso é muito positivo, né? Porque senão depois ficam aqueles relacionamentos opressivos de anulação, e peso, e anulação, e nada que querem construir é juntos, porque tudo é separado, tudo é diferente, tudo é... Então, tem muita coisa assim que depois... não, mas eu amo ele muito. Mas... sabe, não é assim. Esse amor aí é meio bobinho, né? Esse amor aí é meio... Porque ingênuo, infantil, né? Conversa, troquem ideia, avaliem, né? Se conheçam as famílias, deixem bem explícitas as intenções, aquilo que você deseja, né? E aí você pode começar a conversar a respeito de casamento, né? Antes de qualquer coisa, ore, porque casamento é uma aliança, devemos fazer essa aliança ou não, né? E aí você tem todo esse período de afinidade, de conversa, de trocar essas ideias, né? Quais são as minhas intenções, quais são as suas intenções, e isso é muito positivo, né? Porque senão depois ficam aqueles relacionamentos opressivos de anulação, e peso, e anulação, e nada que querem construir é juntos, porque tudo é separado, tudo é diferente, tudo é... Então, tem muita coisa assim que depois... não, mas eu amo ele muito. Mas... sabe, não é assim. Esse amor aí é meio bobinho, né? Esse amor aí é meio... Porque ingênuo, infantil, né? Conversa, troquem ideia, avaliem, né? Se conheçam as famílias, deixem bem explícitas as intenções, aquilo que você deseja, né? E aí você pode começar a conversar a respeito de casamento, né? Antes de qualquer coisa, ore, né? Orar é importantíssimo, né? Orar é algo que faz parte, né? Tem várias histórias na Bíblia, né? Sobre aliança, vamos dizer assim, e o casamento é uma aliança. Talvez a gente possa falar sobre isso hoje também, mas por ser uma aliança, o casamento tem muito... Deus é um Deus que se relaciona através de aliança, então Ele nos ensina muito através de como nos relacionarmos uns com os outros, né? E principalmente casamento, que é uma aliança que Deus permite que o homem e a mulher tenham e revelem a própria forma dele se relacionar nas coisas, né? Então tem uma história na Bíblia que é no livro de Josué, e Josué, ele é aquela pessoa que veio depois de Moisés, e Moisés viu a terra prometida ao longe, mas Josué era aquele que estava conduzindo o povo para a terra prometida. E quando ele vai entrar na terra prometida, Deus fala para eles assim,
Não se relacione com nenhuma pessoa, não se relacione com nenhum desses povos. Não se misture com eles, não crie nenhuma aliança com eles. Ou seja, não assumam os deuses deles para vocês, os costumes deles para vocês. Vocês vão se corromper com isso, não faça isso. Né? Vocês vão deixar a minha aliança de lado. E em um dos primeiros momentos, eles derrotam lá um exército, conquistam uma cidade, e tem um povo que fica sabendo do poder de Israel, de como tem um Deus poderoso com eles, e que eles estão invadindo e vencendo as batalhas. E esse povo são os gibeonitas. E os gibeonitas, eles praticam a seguinte estratégia, né? Sabendo que Israel tinha entrado e não faria aliança com ninguém, eles se maquiaram, eles se fantasiaram, né? E eles vieram de perto, ou seja, seria uma cidade, um povo que seria conquistado por Israel, né? Seria ocupado ali por Israel, mas eles queriam parecer que vinham de longe. Então eles colocaram roupas velhas, secas, sandálias gastas, pão e migalhas nas suas bolsas, e chegaram em Israel todo maquiado, todo cheio para falar que eles não eram de perto, porque eles sabiam que os de perto não teriam oportunidade de fazer aliança com Israel. E eles vieram então parecendo que vieram de longe. E aí Josué pergunta assim: quem são vocês? Não, nós somos seus servos, nós viemos de longe porque sabemos da grandeza do seu Deus, sabemos de como você é belo, de como vocês são importantes, de tudo aquilo que Deus tem feito no seu meio, e nós queremos fazer uma aliança com vocês. E Josué foi lá e deu uma olhada, olhou a bolsa, viu que o pão estava seco, falou: de fato parece alguém que está viajando há muitos dias. Viu a roupa, viu as sandálias gastas, olhou ali as aparências e fez uma aliança com eles. Mas a Bíblia nos ensina o seguinte, lá em Josué capítulo 9, versículo 14 ao 16, diz assim: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, ou os gibeonitas, mas não consultaram o Senhor. Então ele olhou as aparências, ele olhou todo o discurso, ele encontrou afinidade, ele achou legal: eu gostei dessa galerinha, eu gostei dessa pessoa, eu gostei, aplicando para o namoro, né? Eu gostei dela, ela é tão simpática, ela é tão para frente, ela é tão... Mas aquilo que ela estava falando, mas aquilo que ela estava prometendo, mas aquilo era tudo fachada, era uma maquiagem, era uma fantasia. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Eles fizeram uma aliança. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Olha que interessante isso aqui, né? Então, quem são vocês? Não, nós somos de longe, queremos engrandecer vocês, queremos saber o que Deus tem feito no meio de vocês, queremos tal. E eles olharam o superficial. E esse texto é muito claro, né? E eles olharam o superficial e não consultaram o Senhor. E não consultaram o Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, o Senhor deveria ser consultado. De forma tão simples. E agora eles têm uma aliança que mais tarde você percebe que causou alguns problemas para Israel por causa dessa aliança que não foi consultada o Senhor. No mínimo, a oração deve ser: Senhor, ilumine os meus olhos para que eu conheça a verdade. Senhor, me revele se tem algo oculto. Deus não é um Deus que trabalha com coisas ocultas. Deus não é um Deus que trabalha com coisas escondidas. Deus trabalha tudo na luz. Antes de criar todas as coisas, Ele disse: haja luz, então Ele fez todas as coisas. Então, Senhor, eu estou conhecendo essa pessoa.
Senhor, ela tem me dito essas coisas, tem sido um relacionamento muito bom, a gente tem gostado um do outro, mas, Senhor, ilumine os meus olhos. Senhor, se tem algo oculto, que isso venha aparecer. E quando aparecer, eu pelo menos tenha a decisão de poder perdoar, e quero continuar mesmo assim, mas pelo menos eu tenho toda essa decisão antes de tomar qualquer, tenho todas essas opções antes de tomar qualquer decisão definitiva. Porque aqui você percebe que 3 dias depois, quando dizem que a mentira tem perna curta, pronto, 3 dias depois. Às vezes eu dou um curso, e não fiquem bravos comigo, mas a gente dá o curso de casais aqui, e eu estou dando uma aula de aliança, casamento, como aliança, e eu brinco com as meninas nessa história aqui, falo, menina, apareça pelo menos uma vez sem maquiagem. Assuste já as pessoas. Porque você vai casar e no outro dia vocês vão acordar um do lado do outro. Você lembra a primeira vez que você me viu sem maquiagem? Lembro. Eu também lembro. A sua cara foi tipo, você está bem? Eu falei, estou bem. Sempre achei você linda. Eu também te amo. Mas isso é verdade. Mas apareça sem maquiagem, na brincadeira. Mas a brincadeira serve para quê? Apareça sem as máscaras, apareça sem o fingir, sempre esteja exposto, porque você está buscando um relacionamento para uma aliança, Você está buscando para o casamento. Então, deixe claro algumas intenções, deixe clara os pensamentos, para que vocês possam se conhecer de fato. É muito importante isso. Então, no namoro, essa parte de se conhecer, essa parte de deixe as intenções bem explícitas, Não consulte ao Senhor, porque o Senhor revele. Às vezes eu brinco também, eu falo assim, então hoje que vocês estão aqui no curso, a oração de vocês é, Deus, me mostre, eu tenho que casar com essa coisa que está do meu lado aqui mesmo. Porque eu não sei, Deus conhece o coração. Nós podemos enganar uns aos outros, mas Deus conhece o coração. E tem toda essa fase de namoro, então, e tem algumas coisas de como deve ser o namoro, Antes do casamento, vem então essa fase de se conhecer e tal, e tem algumas coisas que vale a pena seguir, manter certa distância. Como que é a fase de namoro? O que você aconselha as pessoas na fase de namoro? Como que deve ser o namoro delas? Eu lembro muito nítido assim em mim um pensamento que eu tinha, não vou me lembrar agora quantos anos eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, mas eu falei assim, se eu vou ser diplomata, vou estudar, eu não quero nem saber, eu vou passar, eu vou fazer tudo aqui. E eu comecei realmente a pesquisar o que é ser um diplomata, E, de fato, viaja muito, 4 anos aqui, 4 anos lá, você representa a sua nação. E até o dia que a minha professora, eu fazia relações internacionais, a minha professora falou assim, por isso o cônjuge, seja se a mulher é diplomata, o marido, ou se o homem é diplomata, a esposa, precisa acompanhar a esposa, porque ele também está junto dela representando toda a nação, no meu caso, o Brasil. Então, alguns tipos de impostos, eles não precisam pagar. Enfim, então, em teoria, o cônjuge não trabalha. Quando ela falou essa frase para mim não, Quando ela me ministrou, brincadeira, ela não me ministrou, ela estava dando uma aula, eu falei, eu abri, porque eu já estava num relacionamento com o Rômulo. Eu já tinha certeza absoluta que eu queria ele para o resto da minha vida ao meu lado. E eu falei, meu Deus, não é assim que eu desejo viver, não é essa maneira que a gente se enxerga. E eu lembro que eu cheguei e abri para o Rômulo. E falei, Rômulo, é isso. E ele falou, como um homem muito sábio, falou, é isso que você quer? Pode ir. Tipo assim, falou, valeu. Eu falei, não, Rômulo, mas é engraçado você colocar isso agora, porque eu não sei se é realmente o que eu quero. Porque aquilo que você falou, um tempo de namoro, é um tempo de você ser 100% sincero, honesto. Eu não tenho nada para fingir para você, nada para esconder, nunca tive, nunca vou ter. Vou abrir e conversar. E ainda mais a gente que é mulher, na nossa cabeça, algumas coisas são óbvias e com todo o carinho e amor do mundo, atenção, seres humanos à face da Terra, não é. Para o homem, não é. Até para outra mulher, não é. E você precisa colocar em palavras, expressar. Não é tipo assim, mas estava na cara que eu tinha pensado isso. Você não percebeu? Ele vai te olhar e vai falar, não, eu não percebi, porque você não me contou. Então, por favor, seja você homem ou seja mulher, converse.
tenha um diálogo, abra seu coração, abra o que você deseja, fale o que você quer. E eu lembro que quando eu olhei tudo isso, eu falei, não é o que eu quero para a minha vida. Eu achava que era o que eu queria, mas não é. E foi conversando com ele, o Rômulo não me convenceu, não me manipulou, não tem nada disso. Ele só simplesmente falou, analise, estude e veja o que você quer, porque eu sei o que eu quero. E eu fui analisar e falei, nossa, eu realmente não queria isso. Então, quando eu digo assim para jovens, para pessoas mais maduras, para alguém que vai ter um relacionamento para conhecer alguém, abra sua boca, converse, explique, fale sobre os seus pensamentos, fale do que você sonha, fale do que você não gosta. Ninguém é obrigado a saber o que passa dentro da sua cabeça. Você não precisa fingir nada para ninguém. De tudo, é aquilo mesmo que o Romulo brincou aqui da minha maquiagem. Em algum momento ele tem que me ver sem rímel, ele tem que me ver. É aquele estado de, essa sou eu, sabe? É isso. Porque às vezes as pessoas vão falar, às vezes, infelizmente, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não sabia que a pessoa era assim, até que a gente casou? Meu Deus do céu! Não, mas não era isso, não, mas o quê? Não, porque você antes não tinha uma rotina tão, né? Ore e consulte ao Senhor. Ore e consulte ao Senhor. Converse, abra sua boca, explica. E eu creio, graças a Deus, que eu creio nele, na obra consumada dele, de que todas as pessoas têm livre acesso para poder receber a obra consumada do Pai. Mas, querida irmã, querido irmão, apresente perante Deus os seus desejos. Eu sei que, às vezes, a gente olha, eu quero loiro, eu quero moreno. Eu quero baixo, eu quero o que tem músculo, que não tem músculo, o atleta, não atleta. Mas eu quero uma pessoa que seja temente ao Senhor, para que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor, para que a minha família possa ter Deus como alicerce, independente se a pessoa é loira, ou se é morena, ou se é não sei o quê. É o Senhor, é somente isso que vai te sustentar para o resto da vida. Depois o cabelo dessa pessoa vai cair, e daí você vai ter 95 anos e vai falar, meu Deus, você não é mais loiro? Não, é o Senhor que auxilia, é o Senhor quem sustenta. Então, assim, você me perguntou, o que você acha, o que é esse tempo de namoro? É um tempo de você conhecer, é um tempo de você não fingir nada, é o tempo de você apresentar para a pessoa eu sou assim, eu creio em Deus, o meu relacionamento vai estar pautado na palavra de Deus, eu não vou fugir. Você vai querer fazer algo antes do casamento? Tá bom, eu só quero dizer que eu não vou ceder, porque eu sigo a palavra de Deus. Mas eu quero, mas você quer, então você não faz isso comigo, você não me ama? Pois é, então se você acha que isso é amor, tudo bem, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus, recebi essa orientação, eu sigo a palavra de Deus, e eu não abro mão de quem eu sou em Cristo Jesus, porque você quer que eu faça algo. Porque a gente vive num mundo que às vezes a gente olha nos relacionamentos que é pura manipulação, né? Crianças, né? Não são crianças, né? Mas 16, 17, sei lá, 20 anos namorando, não, eu fui tentar lá fazer alguma coisa, encostar nela, ela não quis. Mas como não quis, a gente vai passar o resto da vida namorando, né? Vamos gerar filhos, para não usar outra palavra, né? E não quer já, então ela não me quer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Este não é o momento disso acontecer. Então, assim, só que o que precisa? O que é mais importante de tudo? Sem entrar somente neste ato, né? É como Deus vê essa ação. Quem é você para Deus? O quanto que você coloca a palavra de Deus como verdade sobre a sua vida. Porque não adianta você tacar na cara da outra pessoa obrigando ela a fazer algo. Porque se você não quer, se você se comprometeu a fazer algo ou a não fazer algo, se você é temente ao Senhor, se você reconhece ao Senhor, você não faz. Ou se é algo que precisa ser feito, você faz. Você começa ou você termina, mas tudo baseado na palavra, pautado na palavra. Então, tanto faz o que a corrente, a cultura, o sociólogo, o psicólogo disse. O que meu Deus disse é verdade. Eu sigo o que a palavra de Deus diz. E, graças a Deus, eu posso dizer que Deus é fiel. Deus é maravilhoso, tem coisas que a gente não entende, tem algumas atitudes que a gente não compreende, mas quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, na palavra dEle, na certeza do que Ele fez, isso é eterno. A nossa segurança é o Senhor, Ele é a nossa torre forte, é Ele quem sustentou o nosso namoro, que foram 3 anos de namoro. Foi Ele quem sustentou. É Ele quem sustenta nossos 10 anos de casamento. É Ele. E vai ser sempre Ele. Porque a partir do momento que eu tiro Ele de foco, que eu tiro a palavra de Deus de foco, se o Rômulo olha para mim e fala, você fez arroz, não fez feijão. Acabou minha vida. Por quê? Porque eu estou focada em algo que alguém me disse. Eu estou focada em algo que alguém está fazendo para mim. Não mais na certeza de que eu estou ali, de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. De fazer para servir.
e não por querer algo em troca. Isso é legal, né? O relacionamento não é um lugar para buscar aceitação, né? Um relacionamento é onde você sabe quem você é e você está compartilhando aquilo com alguém, né? Então, você não está ali buscando aceitação, você está ali compartilhando aquilo que Deus disse para você. Né? Esses dias perguntaram para a gente, como que é os bastidores da vida de vocês, não sei o quê. Eu falei, o legal das nossas vidas, o que tem funcionado até hoje, e tenho certeza que funciona, é que antes dos bastidores, porque tem a vida pública, antes dos bastidores, de falar desses bastidores, cada um como indivíduo tem os seus bastidores, né? Eu estou lá, eu quero buscar Deus, eu falo com Deus, eu leio a Bíblia, eu tenho meu tempo de devocional, você tem o seu tempo de devocional, e a partir disso aqui a gente vem para o bastidor relacionamento familiar nosso, e depois a gente vem para o público, né? Então a sua vida pública, ela não é uma maquiagem. A maquiagem, ela cai. Agora, aqueles que constroem coisas duradouras, que vão, né, passar um bom tempo, a vida pública é um resultado da vida privada. Como eu vivo lá, é o que eu vou acabar revelando no exterior, né? Então, isso é muito bom. Porque se você procura um relacionamento para... não, eu quero que ela me faça feliz. Você não está preparado para um casamento. Se você fala assim, não, eu vou casar para eu fazer a pessoa feliz, você não está preparado para um casamento. Né? Porque não é responsabilidade de ser humano nenhum fazer alguém feliz. Uau. Isso só Deus pode nos dar, essa alegria. A Bíblia diz que a alegria, vamos tirar um pouco a palavra felicidade, vamos colocar essa palavra alegria, mas a alegria é no Espírito Santo e é parte do reino de Deus. Né? Não tem várias coisas que o ser humano conhece o conceito, mas ele não é capaz de produzir. Né? Amor, generosidade, bondade, paz, alegria, todas essas coisas a gente não é capaz de produzir. Então, ou a gente recebe de Deus uma nova natureza, e essa nova natureza, capacitada pelo Espírito, entrega isso através de nós e muda, nos transforma, ou a gente não tem essa capacidade. Então, se eu esperar de você que você faça algo para mim, para eu ser aceito, para eu me sentir feliz, para eu me sentir bem, para eu me sentir... Não tem como. Você jamais vai conseguir fazer isso. E eu colocar esse peso sobre mim, de que eu vou fazer você feliz, não tem como. A alma das pessoas é insaciável. Você oferece uma coisa, ela gosta, te ama por aquilo. 5 minutos depois, ela já pede outra coisa. E se você não der, ela fala que você é horrível, que você não presta, que você não sei o quê. Você não, ou seja, se você se propor a suprir felicidade, a fazer o outro feliz, você vai trabalhar muito com a expectativa da pessoa, com aquilo que ela quer que você faça, e para você ser aceito, você vai querer ficar respondendo aquilo, e isso tudo não faz parte do namoro. O namoro é um momento antes do casamento, isso não faz parte nem do namoro, nem do casamento, não deveria fazer parte de nenhum tipo de relacionamento, né? Essa tentativa de suprir no outro as minhas faltas. Não é assim. Nós sabemos quem somos em Cristo e estamos juntos nessa caminhada para conhecer ainda mais quem somos em Cristo. Aí sim, você está disposta a passar dias da minha vida entendendo que às vezes eu erro, mas que você pode me auxiliar a falar quem eu sou em Cristo, né? Eu estou disposto a ajudar você a conhecer quem você é em Cristo. Então vamos ter um relacionamento. Assim vale, né? Assim vale. Assim a gente cresce bastante. A Bíblia diz, ela não fala sobre namoro, mas ela fala da cultura judaica que tinha uma mulher prometida a um homem. Ou seja, fala de um tempo antes de um casamento. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 19, a Bíblia nos ensina assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ou seja, eles estavam num período antes do casamento. Mas antes que se unissem,
Ou seja, se estavam prometidos em casamento, casamento é uma união. Antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então, aqui está falando a respeito de um momento antes do casamento, antes de se unirem. E está falando que ela se achou grávida. Se você não conhece a história, o que você pensaria dessa menina? Né? Teve uma relação sexual, né? Engravidou, olha aí, José bobão. Né? E a gente já interpretaria essa história de um monte de jeito. Hoje a gente lê a história e sabe, né? Foi o Espírito Santo, né? Tem toda a história, Maria, Virgem, aquela coisa toda. E a gente conhece isso. Mas se fosse o tititi da nossa época, né? Na revistinha da época saiu lá, menina encontra-se grávida antes do casamento, e papapá, e toda aquela acusação contra a vida dela. Mas isso aqui também revela, na atitude de José, de que ele a amava e de que ele não queria expor ela. Então ele ia cancelar o casamento e não pôr ela em público, em desonra pública. Isso revela que qualquer tipo de relação sexual antes do casamento não é bem-vindo. Pronto. A Bíblia descreve sexo entre solteiros, fornicação. Sexo de uma pessoa casada fora do casamento, adultério. Sexo por qualquer tipo de benefício, recompensa, prostituição. Sexo com animais, com formas antinaturais, bestialidade. E ela descreve dessa forma e diz: o único lugar seguro para sexo chama-se casamento. Está na Bíblia tudo isso, né? Está na Bíblia. A Bíblia descreve dessas formas. Então, namoro é tempo de conhecimento, mas não tempo de conhecer a carne, tempo de conhecer o corpo. Né? Quando a gente dá um conselho a respeito de namoro, e eu recebi esse conselho também quando namorava, né, eles disseram para mim assim: imagine que entre você e essa pessoa existe um espelho bem fininho, um vidro bem fininho. Bem fininho. Imagine assim um vidro, nossa, ele é tão fininho que você consegue conhecer a pessoa do outro lado. Consegue ver, ele não deforma a pessoa. Às vezes tem aquele vidro grossão, ela se deforma. Ele é tão fininho que você consegue conhecer ela, ver as intenções, consegue conversar, consegue... de tão fininho que é. Só que, se você passar de um certo limite, esse vidro quebra. Eu não sei quem já viu um vidro quebrado, mas não tem como transformar ele em algo, né? Não tem como colar aqueles caquinhos para ele voltar a ser aquilo que era. Né? Aliás, todas as vezes que você tentar consertar aquele vidro, você só vai se cortar e vai machucar ainda mais. E a gente vê muito relacionamento machucado por causa de um vidro quebrado. Passaram dos limites do se conhecer. Entraram em uma etapa de vida que foi antes de qualquer acordo validado. Fizeram antes de qualquer coisa. E ali agora tem esse vidro quebrado e as coisas mais difíceis, e aí vai restaurando aquilo, mas vai se cortando e vai até arrumar, um tempão, né? Demora um tempão. Então, existe um vidro. Né? Não quebre, não ultrapasse essa barreira, né? esse limite, não barreira, mas um limite, não invada as fronteiras, né? Não faça isso porque não vale a pena. Não vale a pena. Não faça nada, né, no seu namoro que, se aquele namoro terminar, a pessoa não possa dizer: é uma pessoa de Deus. Uau, isso é muito forte. Né? Não invada o outro a ponto de tirar a inocência. Não invada o outro a ponto de machucar a pessoa, e depois aquele namoro termina, aí agora, a gente não pode nem estar no mesmo lugar, porque a gente não pode se ver.
E 3, 4 anos que foram especiais, talvez, porque invadiram, quebraram o vidro, quebraram não sei o quê, faz com que você fale que aquela pessoa é horrível agora, mas não é. Né? Você não suporta ela, não pode estar no mesmo lugar. Isso significa que barreiras foram passadas, né? Coisas aconteceram que não deveria ter acontecido. Então, se você vai namorar, o conselho é: namore de uma forma, namore buscando o casamento. Mas se aquilo ali, naquele momento de se conhecer, vocês percebem que o casamento não é o que vocês desejam, que ao terminar esse namoro, vocês possam se entender e o menino possa dizer assim: ela é uma mulher de Deus, e a menina possa dizer assim: ele é um homem de Deus. Né? Namorem sabendo disso, conhecendo esses limites, para que nenhum saia ferido, nenhum saia com uma imagem manchada, denegrido, né? Não deixe isso acontecer. Então, isso fala do namoro, que é essa etapa antes do casamento. Essa etapa para a decisão de realmente vamos fazer isso. Né? Vale muito a pena tomar cuidado nessa época também. Às vezes, é que agora eu já gastei todo o meu assunto de namoro também, né? Eu não sou um especialista, mas às vezes a gente podia marcar um GAD sobre namoro e um GAD sobre casamento de formas separadas. Mas estamos aqui falando de relacionamento. Né? E bem rapidamente, uma coisa que não dá para a gente terminar de falar de namoro, a palavra de Deus diz: honra pai e mãe. Então, assim, existe um momento de você perguntar para os seus pais, conversar com os seus pais, né? Receber uma orientação. Eu sei que hoje em dia tem algumas pessoas que não têm mais, tudo, tem alguns casos, mas se você principalmente mora com os seus pais, converse, receba orientação. Você tem 15 anos, se apaixonou desesperadamente, falou: meu Deus, eu encontrei a mulher da minha vida. E seu pai falou assim: agora não, filho. A palavra de Deus diz: honra pai e mãe. Sabe, talvez você não entenda, talvez não faça sentido, talvez você vai ficar muito bravo, você vai perder a mulher da sua vida, mas a pergunta que eu tenho para te fazer é: se você perder a mulher da sua vida por causa de uma orientação de honra que seu pai te deu, né, e que você está honrando a decisão dele, o quão mulher da sua vida ele é, né, com 15 anos? Então, converse, honre. A palavra de Deus diz: deixará pai e mãe para ser uma só carne, para se unir, né, para se casar. Então, né, existem essas duas fases, e as pessoas às vezes esquecem desse detalhe. Então, assim, eu não sei a sua idade, eu não sei a sua condição, eu não sei, mas se você tem a oportunidade, converse a respeito disso. Ah, Elisa, mas eles não são cristãos. Mesmo assim, a palavra de Deus diz: honra pai e mãe. Pai e mãe, eu sei que vocês ainda não conhecem, ou vocês não creem nisso, mas eu creio. E a palavra de Deus diz: honra pai e mãe. Por isso eu quero perguntar para vocês: o que vocês acham? Posso trazer, posso conhecer, né? Tenha liberdade. Se eles falarem: não, estou nem aí, mesmo assim você teve a atitude de honrar. Agora, coloque isso, sabe, na sua vida de honra, uma atitude de honra, de se submeter ao que a palavra de Deus diz. E já começar na bênção, começar na luz. Aqui, igual o Romulo falou, lá em Gênesis, haja luz antes de qualquer coisa. Então, Deus não trabalha na escuridão. Não adianta vocês só ficarem pegando lá e pegando cá, e tal menino, tal menino, tal menino, tal menino, e depois: pai, fizer, aham. E muitas vezes o pai até sabe, né? Ouvir os mais velhos é bom. Existe experiência. Esses dias eu estava vendo um velhinho contando a história. Ele falou assim: eu tenho 83 anos. E eu estava na fila do McDonald's no drive-thru. E aí, porque eu tenho 83 anos, eu estava dirigindo devagar. Ele brinca assim, né? Eu estava fazendo coisas de idosos. Com atenção, devagar. Eu estava dirigindo com atenção e mais devagar. E a mulher, a menina do carro de trás, começou a buzinar e me xingar. E ela xingava, eu via a voz dela brava, esbravejando e tal. E eu, um senhor de 83 anos, dirigindo da forma que eu tenho que dirigir, né? E ele vai brincando assim, ele vai contando a história. E ele fala: e eu cheguei no lugar de pagar, na primeira janela de pagar o drive-thru. E ele pegou e pagou o dele e o dela. E ele ficou olhando, tirou o carro, ficou olhando no retrovisor, e com certeza o caixa falou para a mulher atrás, né, a menina atrás: olha, o senhor da frente pagou o seu lanche. E ela começou a falar assim: obrigado.
né? Dava tchauzinho e tal, e ela queria agradecer agora, e ele brinca, com certeza, porque agora ela estava constrangida pelo meu ato de bondade, né? Meu ato de solidariedade para com ela. E agora ela estava constrangida. Eu cheguei então, ele fala assim, eu cheguei então na segunda cabine, na segunda janela, mostrei os 2 recibos e peguei o meu lanche e o lanche dela. Meu Deus, amor. E fui embora. Quando ela chegou na cabine de pegar o lanche dela, ela não havia pago por lanche nenhum e ela teria que dar a volta e ficar na fila do drive-thru toda de novo. E o velhinho fala assim, não mexa com os mais velhos, eles estão aqui há muito tempo. Então, os mais velhos têm experiência, né? Eles podem te ajudar, né? A tomar algumas decisões, eles veem coisas que a gente não vê, né? Eles percebem coisas que a gente não percebe. Forte. Então, de fato, é bom sempre conversar e ter essas opiniões, né? De pessoas mais velhas. E uma das coisas que você citou aí é Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24, é uma base, né? Jesus cita esse texto quando fala sobre casamento, quando ele é interrogado a respeito do divórcio. E ele fala assim, não é assim desde o princípio. Ou seja, ele estava fazendo um papel de profeta, falando do que de fato deveria ser. E lá em Gênesis 2 é o princípio, né? E aí ele explica como deveria ser o casamento. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E eu lembro de um exemplo, aqueles exemplos de quando você é adolescente, cresce na igreja, mas a pastora ela pegou uma folha sulfite e ela encheu de cola a folha sulfite. Né? Pôs cola em todos os pedacinhos assim, pegou outra folha sulfite e grudou uma na outra. E esperou algum tempo, aquilo seca rápido, né? E ela falou, isso aqui é se tornar um só. Não existe tempo, forma agora de você separar uma da outra sem que aquilo deixe uma marca. Com certeza uma daquelas folhas vai se rasgar, ou as duas, ou em vários pedaços, ou em algum lugar, aquelas folhas vão se rasgar. Ou seja, se tornarão um só. Não tem como dividir mais, não tem como separar, não tem como você sair da minha vida sem levar um pedaço, sem deixar uma marca. Né? E quando a Bíblia fala dessa união, então é muito importante a gente entender isso. Né? Porque essa união é o casamento. Pronto. Né? Hoje nós temos, né, vamos dizer assim, um tripé, né? Casamento civil, são as leis dos homens, que é importantíssimo participar disso. Temos o social, que é a celebração, a festa na igreja, aquela coisa toda, que é importantíssima. E temos a parte espiritual, que é o ato sexual em si. Né? Que ali é o selar a aliança do casamento. Né? Quando a gente fala casamento é uma aliança, a palavra hebraica para casamento é berit. Berit. Aí, os especialistas em hebraico aí que me ajudem, né? Não sou especialista nisso. Mas é, de fato, cortar um acordo, estabelecer um pacto. Né? Diatek no grego. Ou seja, cortar aonde flui o sangue, vamos dizer assim. E o sangue fala de vida. Né? A vida da carne está no sangue, né? Tem o texto. Então o sangue fala de vida. Jesus entregou o seu sangue, derramou o seu sangue, entregou a sua vida por nós. Né? E quando fala assim, cortar aonde flui o sangue, está dizendo, eu vou cortar aonde flui o meu sangue, você vai cortar aonde flui o seu sangue, e nós vamos nos unir em aliança. Nós vamos misturar as nossas vidas. Seremos uma única vida. Então, quando fala do ato sexual, nós estamos falando disso, de juntar as vidas para serem uma só. Espiritualmente é reconhecido dessa maneira. Né? Vocês já viram aqueles filmes antigos onde tem
uma tribo indígena, e daí tem o cowboy, normalmente é Estados Unidos, aquelas histórias, e o cowboy fica amigo do índio, e daí eles fazem um pacto entre eles, e o cowboy dá aquela cuspida na mão, mas o índio tira uma faquinha de pedra assim, e corta a mão, para que eles façam um selo de sangue ali. Então, aquilo ali é uma aliança de sangue, aquilo ali eles estão misturando, eles estão dizendo, aquilo que eu estou prometendo vai se cumprir, nossas vidas estarão juntas. Né? Então, é esse símbolo que existe, é esse elemento da aliança que existe. E no casamento isso é a parte sexual. Né? Ele é uma aliança. Quando falamos de aliança, nós estamos falando exatamente dessas coisas, né? Da forma como se faz, da vida que se leva. E a aliança tem por base, a aliança na Bíblia tem por base, Deus é um Deus de aliança, Ele trabalha essas bases em todas as alianças dEle, durante toda a Bíblia. Né? De Gênesis 1 a Apocalipse 22, lá tem isso está encontrado em tudo, é a forma como Deus se relaciona, aliança. E tem por base 3 coisas, proteção, igualdade e amor. Proteção, igualdade e amor. Ou seja, quando nós nos unimos, nós não nos unimos e eu digo assim, eu sou mais importante que você. Porque base da aliança é igualdade. Então eu abro mão de mim, você abre mão, abre mão de você, nós deixamos o egoísmo de lado e em amor nós nos unimos. É igualdade, não é eu sou importante e você não. Né? Se fosse para uma das partes não ser importante, Deus não tinha feito homem e mulher. Pronto. Mas Ele diz, eles se unirão e se tornarão um só. E nessa união existe aliança, existe igualdade. Pronto. Agora nós confundimos igualdade. O ser humano hoje, ele acha que ele é aquilo que ele faz. Então nós achamos que ter os mesmos papéis seria ser igual. E não é isso. Nós somos iguais em importância, iguais diante de Deus, iguais, somos amados por Deus. Jesus morreu por você como morreu por mim. Mas em papéis somos diferentes. Por isso que existe também homem e mulher. E aqui que entra uma grande confusão, porque nós não somos iguais naquilo que fazemos. Somos iguais em importância e valor do ser humano. Porque assim como a mulher é a imagem e semelhança de Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E como que eu vou tratar um ser que é a imagem e semelhança de Deus de forma desrespeitosa? Não tem como. Mas se tudo que nos faz iguais são papéis, aí existe desrespeito, existe relativismo, existe um monte de coisa. Mas quando nós temos a nossa imagem, a nossa certeza de quem somos em Deus, pronto, não tem como eu desrespeitar isso. Somos iguais. Vamos entrar iguais. Vamos nos igualar nessa aliança. E a partir daqui, então, tem respeito, tem papéis diferentes, tem um monte de coisa. Né? Outra base da aliança é amor. Deixar o egoísmo, deixar a vida caída e me entregar. E ela diz assim lá em Efésios, né? Sujeitem-se e sacrifiquem-se. Pronto. Mulheres, sujeitem-se. Homem, marido, sacrifique-se assim como Cristo se sacrificou. Forte. Né? O homem que ama você, que casa com você, que tem um casamento, um bom relacionamento com você, é aquele que não pensa nele mesmo, mas ele morreria por você. Por isso que celebrações de casamento são tão bonitas, né? Você está vendo um homem, né, aquela pessoa dizendo, olha, agora eu estou me entregando a você a ponto de, se necessário for, morrer no seu lugar. Né? São muito forte. Proteção, né? A força de um é a força do outro. E aqui que entra muitos questionamentos, né? Porque as pessoas acham que o homem é forte. Não, a força de um é a força do outro. Estamos falando das qualidades de um, são as qualidades de outro. E aqui a gente se soma.
E aí sim, não para fazer feliz, não para não sei o quê, não, a gente se soma para enfrentarmos o dia a dia, vivemos a vida, construímos as coisas que temos que construir, os sonhos que temos. Né? Então, procure casar com as pessoas mais capazes que você conhecer. Né? Case com a... Né? Eu sempre incentivo a Luísa, né? Luísa, estuda, vai, cresça, aprenda, estude, cresça. Por quê? Porque eu sei que enquanto ela cresce lá, eu estudo, cresço aqui, e as nossas qualidades se somam para a gente enfrentar o dia a dia, não é uma disputa, construir. né? Não é uma disputa. Não é uma disputa, porque somos iguais. São apenas papéis diferentes. Né? E a proteção fala de minha força e sua força. E o amor fala de a minha entrega é sua entrega. E a base da aliança está aí, o casamento está aí. Né? Não tem nada a ver com muito sentimento, não tem nada a ver com muito paixãozinha, não tem nada a ver com... Tem a ver com essa entrega de um ao outro. É verdade. A ponto de se tornarem uma vida só. Amém. Uma vida só. Essa é a aliança do casamento. Mas eu já estou falando aqui há um tempão. Esses dias... Não, e você falou, esses dias eu vi um vídeo até, acho que a gente até conversou sobre isso, não lembro, de uma tenista falando mesmo, porque ela é muito boa tal, e alguém comentou, né, de você se dar o melhor mesmo. E a questão é... Você tem as suas características para você fazer tudo de acordo com as suas habilidades para ser realmente melhor. Não tente se comparar, não tente alcançar algo, não tente entrar em uma outra categoria. Dê você o melhor, sirva você da melhor maneira, para que você possa acrescentar, para que você possa servir. E outra história que eu ouvi também esses dias foi a respeito de... Se a gente analisa o corpo humano, imagina assim, o corpo humano mesmo, 2 braços, 2 pernas, 2 pés. E quando a gente fala isso do papel, é genial isso mesmo. Até imagino aquela meleca da cola branca, assim, né, de quando a gente cola as 2 folhas. E a outra história que eu ouvi foi assim, não, então realmente, quando existe alguma coisa assim, quando um casamento é rompido, ou um divórcio, alguma coisa, e essa folha é rasgada, fica despedaçado, não tem, né, como sempre vai ter um pedaço daquela folha lá do outro lado e aqui. E a outra história que eu vi foi assim de, então ok, vamos cortar o seu braço, Rômulo. E a Luísa, a gente vai cortar a perna. Não, mas né, por quê? Porque é esquisito. Não, vocês são uma só carne. Para sempre, independente do que acontecer, vocês vão carregar essa decisão com vocês. Vocês eram uma só carne. E agora tem um pedaço do seu braço andando por aí, tem um pedaço da sua perna andando por aí. Quando eu olhei essa história, quando esse pastor compartilhou essa história, eu falei, meu Deus, porque a gente imagina um corpo assim, né, e soa meio sombrio, meio esquisito, meio, nossa, não, que esquisito. Mas a palavra de Deus diz que nós nos tornamos uma só carne. Né? Não é assim, é puf, não, nós nos tornamos, nós decidimos, recebemos, né? Eu recebo você como marido, você me recebe como esposa, por isso nós decidimos ser uma só carne. Deixamos nossos pais, nossas mães e somos. Então, né, é isso que às vezes o divórcio faz. E o mundo hoje em dia fala, não, é muito... o mundo, né? No mundo jaz o maligno, né? Então, assim, o mundo, essas correntes, e tudo que todo mundo fala é muito normal, não deu certo. É só se separar. Não deu certo, é só não sei o quê, né? Você não ama mais. Vai fazer o quê, né? Se existe o amor e o mundo às vezes tem nos cegado e tem feito com que a gente pense que algumas coisas são normais, mas na verdade não são verdade perante a palavra de Deus. Então, ok, se é normal para o teu chefe, ok, se é normal para o teu tio, ok. A gente não está aqui para convencer nada, é o Espírito Santo quem convence. Mas a palavra de Deus nos lembra o que é verdade para Ele. E qual a orientação que Ele nos deu. E nós seguimos o que essa orientação nos deu. Né? Claro, busque ajuda com pessoas de Deus, né? Se relacione, não tenha medo de abrir, né? De gritar o socorro. Mas, às vezes, o que a gente fica vendo é as pessoas se apegando somente no que as pessoas fazem, nas atitudes. Né? Porque se eu paro aqui, se alguém vem nos entrevistar, aquela coisa, né? Luísa, fale para mim o que o Rômulo faz que te incomoda, ou que te não sei o quê. Eu posso citar algumas coisas. Não, então, Rômulo, agora é sua vez, cite. Não, eu não faço nada, né? Mas, enfim, e você vai falar, não, é isso, por quê? Nossa, começa tudo. Eu quero que fique bem claro que nada que você faz me irrita. Amém, aleluia, que bom. Depois vocês me passam qual episódio que está esse, que eu vou dar replay na minha casa todos os dias, aleluia. Mas, enfim, existem algumas coisas. Só que a partir do momento assim, tá, então quando você se casou com essa pessoa, quando eu me casei com você, isso te irritava, isso me irritava? Não, por quê? Porque quando eu casei com você por quem você é, não pelo que você faz para mim.
não por aquilo que você me fornece. Eu escolhi passar o resto da minha vida com você por você ser o homem que eu amo, porque você é o Rômulo Carvalho, o homem da minha vida, por quem você é. Ele não tem o dinheiro que eu queria que ele tivesse, mas quando você casou, ele também não tinha. Isso, então assim, quando você casou, você decidiu amar a pessoa por quem ela era. E agora a rotina, os seus 2 meses, 3 anos, 5 anos, 50 anos que você está de casado, você teve a possibilidade de conhecer a pessoa e as atitudes dela te desagradam. Então agora você falou, eu não amo mais ela por quem ela é. Eu amo ela porque ela faz isso para mim ou porque ela não faz mais isso para mim. Legal isso que você está trazendo. Vai ter no dia a dia os seus desafios, as suas, né, desculpa te cortar, né? Não cortou. Mas como que fala isso? Desafios ou intrigas? Os rumos, não é intrigas, que o casamento acaba levando. Não é intrigas. Discussões? Quebra de diálogo? Intrigas. Isso aí. Vai encontrar essas dificuldades, vai encontrar alguns probleminhas, vai encontrar alguma coisa. E como que é para passar por isso, né? Porque as pessoas, pelo que você está falando, as pessoas buscam logo uma fuga. Isso. E a gente não tem que procurar fugas, né? A gente tem que passar por isso. Nós nos comprometemos a passarmos uma vida juntos. Vamos passar por isso, vamos superar isso. Como que é isso, né? Como que acho que pelo que eu entendi é isso que você está falando, né? É isso que você está. Isso porque o mundo acha normal falar assim, acabou o amor, acabou a sensação, acabou aquele frio na barriga que eu sentia. Mas como que passa por isso? Né? O mundo a gente sabe, precisa lembrar do porquê. Eu até usava essa frase antigamente e agora não tenho usado mais tanto porque eu não creio que é assim. Mas quando você se lembra do porquê você começou, do porquê eu me apaixonei por você, do porquê eu disse sim para você, não devido a algo que você pode me dar, devido a algo que você pode fornecer para mim, mas pelo fato de quem você é. Eu amo você. 13, 14 anos depois de eu ter dito sim para começar a me relacionar com você, eu continuo amando. Conheci outras fases, conheci outros Rômulos dentro do Rômulo, porque eu conheço agora o Rômulo marido, o Rômulo pai, né? Porque tem pessoas que vão falar assim, não, você vai, amém, ótimo pai, de repente a pessoa é pai e de repente não cabe naquela caixinha de que você imaginou do que era ser pai. Ou não é a mesma caixinha do que o teu pai fazia para você. E o ser humano entra em conflito. Tipo, não, mas pai para mim é sentar todos os dias na beira da minha cama e ler um livro e me dar abraço. Ou pai para mim me leva para viajar todo final de semana. Ou pai para mim me dá presente. Ou pai me diz que me ama. O pai me pega no colo. E de repente o marido não faz. Então assim, as pessoas tiram o foco de quem a pessoa é, do amor, de que elas tomaram uma decisão em amor. Eu decido amar você por quem você é. E começam a amar ou deixam de amar pelo que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. E está tudo errado. Tudo errado. Porque não tem nada a ver você chegar em casa num dia e falar assim para mim, chegou em casa e não me disse eu te amo. Não significa que a atitude de você não dizer que me ama naquele dia, que eu não sou amada. E as pessoas olham isso às vezes e falam assim, não, eu não sou mais amada pelo meu marido, porque ele chegou e não me disse que me ama. Mas assim, você precisa sentar, conversar, expor, lembrar que você é uma pessoa pelo que ela é e não pelo que ela está fazendo. Então o mundo diz, né, tal pessoa não fez algo para você e isso perante a palavra de Deus é incorreto. E nós precisamos então nos lembrar que nós amamos as pessoas pelo que elas são. Em Cristo Jesus, aí sim, que agora vamos envolver, né? Em Cristo Jesus tudo que podemos ser, tudo que podemos usufruir. A aliança não é baseada naquilo que eles fazem, mas naquilo que a gente se comprometeu a... Né? Estou tentando entender, me ajuda a entender o teu pensamento. Quem você é. Eu te amo por quem você é. Se você deixa a toalha molhada em tal lugar ou não deixa, se você faz o almoço para mim ou não faz, se você me dá abraço ou não, eu te amo por quem você é. Se existe alguma coisa que me incomoda, que eu não entendo que você faz, que talvez apareceu uma nova situação, uma nova dia a dia, tem dado aula lá, tem trabalhado aqui, eu não entendi, eu chego para você e exponho a minha ideia. Né? Olha, eu estou tendo essa impressão, né? Eu não estou entendendo essa nova fase da nossa vida, está acontecendo isso,
e eu não tenho gostado, ou eu não tenho entendido. E existe uma conversa para a gente entender o que está acontecendo. Mas nada disso vai fazer com que eu olhe para você e fale assim, eu não te amo mais. Ou o Rômulo não me ama mais. Por quê? Ele não faz mais isso para mim, ele não me diz mais isso, ele não tem nada a ver. É isso que eu estou tentando dizer, assim, as pessoas confundem, né, ser alguém, confiar num Deus, ser uma pessoa, e elas puxam exatamente aquilo que você falou no outro episódio, elas confundem, né, elas acham que ser é resultado do que elas fazem. Eu acho, pelo que eu tenho entendido, assim, como que a gente soluciona os problemas, como que a gente passa pelos problemas, né? Acho que esse é o assunto aqui. E as razões de surgir problemas são diversas, né? Não acaba. E aí, pelo que eu estou entendendo, então, para eu passar por um problema, o foco não é o problema, né? Eu não tenho que focar no problema, eu tenho que lembrar do que é a verdade no nosso relacionamento, do que é a verdade na vida da pessoa, falar a respeito dessas coisas, expor essas coisas, dizer essas coisas que são verdade e não ficar tratando esse problema, né? O problema nós vamos resolver juntos, né? Eu até anotei aqui, eu coloquei assim, né? Quando fala de casamento, a gente fala às vezes, desse conflito, dessas intrigas, e a minha anotação é assim, a frase que você tem que carregar na mente é: vamos passar por isso juntos? Né? Meu marido, ele está agindo assim, está fazendo assim, está não sei o quê. Não, vamos superar isso juntos? Na minha esposa, vamos superar isso juntos? E como superar isso juntos? Lembrando do que é. Quem você é, nós casamos baseados em Cristo, nós casamos baseados em quem nós somos na verdade, e isso é o que faz com que a gente passe por aquela situação juntos. A tendência se surgiu um problema, é apontar o outro como o meu problema. Você é o culpado. Hoje eu não tenho dinheiro porque você gasta demais. E acha o culpado e não serve para nada. Mas hoje nós não estamos numa situação financeira tão boa. Vamos passar por isso juntos? Vamos resolver isso juntos? O outro pode ser, sei lá, desorganizado, por isso que as finanças não funcionam. Mas vamos nos organizar juntos? Vamos passar por isso juntos? Né? E a tendência é sempre colocar o problema no outro. Por isso que gera tanta briga. Por isso que as pessoas que chegam e sentam no gabinete pastoral ali e querem oração e querem falar do casamento e querem alguma coisa e querem não sei o quê, eles estão ali para reclamar do seu marido, da sua esposa, né? E não falar assim: pastor, nós estamos passando por isso, nos dê verdades, nos dê palavra, né? Nos dê a palavra que nos leve a conhecer a verdade, para que a gente possa passar por isso juntos. Né? Tá me entendendo? Então, eu estava pensando aqui, né? Porque diagnósticos de problemas a gente sempre vai achar vários, né? Mas e como passar por isso junto? Então, você está aí casado, você está casado há 20 anos, enfrentando alguns problemas, enfrentando algumas coisas. Saiba, o seu marido não é o problema. Você não é o problema. Né? Vocês são aquilo que Deus diz. E se vocês se lembrarem disso e decidirem, vamos resolver essa situação juntos, logo vocês passam, essa situação passa. Porque tudo aquilo que você fere o que é, no meio de uma circunstância, a circunstância vai passar, e o que você feriu permanece. Então, a Luísa mas se eu ferir ela para tentar resolver uma situação, a situação depois de um tempo passa, mas a Luísa ferida permaneceu. Então não vale a pena essa luta, não é uma luta entre um e outro, não é uma luta sobre quem está certo e quem está errado, não é uma luta sobre quem é o problema e quem não é, mas ninguém é problema. Mas foi ele que causou esse problema na minha casa. Esses tempos atrás, né? O marido, ele viciou em jogos.
E aí ele começou a perder dinheiro. E a esposa começou a reclamar. Porque meu marido está jogando, e isso é ruim, e agora ele está perdendo todo o nosso dinheiro, e já perdeu um carro, e papapá, e tal. Tá, mas há quanto tempo ele está fazendo isso? Não, faz 3 anos já. 3 anos que ele estava fazendo isso, agora você está tentando trazer à luz toda essa situação? Como que é isso? Daí eu entendi, né? Tá, mas agora ele começou a perder, até agora ele estava ganhando. Estava ganhando. Enquanto ele ganhava, estava tudo bem jogar. Agora que ele está perdendo, ele é um problema. Entendi a sua situação, né? Mas vamos passar por isso juntos? Vamos colocar a verdade aqui, né? E passar por isso juntos? Então, as pessoas tendem a colocar o problema quando elas começam a se sentir desvalorizadas também, né? Não é só por ser um problema, é porque agora está me afligindo, né? Porque chegou em mim, podia ter trabalhado isso antes, mas a pessoa talvez até tenha causado o problema. Mas meu papel é ajudar a pessoa a sair daquilo. Eu me propus no casamento a ser um socorro, a sempre te lembrar de quem você é. Então, por mais que você esteja passando por algo que faça com que isso gere um problema, que me atinja também, nós temos uma aliança. E eu vou resolver esse problema lembrando você de quem você é. Nós vamos passar por isso juntos. Existem diversos relacionamentos que terminam de uma forma errada, que não é verdadeira. Por quê? Porque o foco era o problema, a situação, e quem causou a situação tem que ser punido. Mas Deus não trabalhou assim de forma nenhuma. Nós estávamos afastados dele, tínhamos quebrado a aliança que tínhamos com ele. E ele, em vez de nos abandonar, ele veio nos lembrar quem somos e nos resgatar em Cristo Jesus. Para que nós pudéssemos voltar ao relacionamento com ele. Para que nós pudéssemos passar por isso juntos. Ele veio passar por isso junto com a gente. Esse é um Deus de aliança, esse é um Deus de casamento, esse é um Deus de entrega, esse é um Deus de relacionamento. Nos fez ministros da reconciliação. Então, como passar por um momento, por um problema, uma situação juntas? Lembrando quem somos, ajudando o outro a lembrar quem é. Mas ele está viciado demais, lembre ele quem ele é. Mas pastor, lembre ela quem ela é. Primeiro a tentativa da reconciliação, primeiro o perdão, primeiro agir da mesma forma que Deus agiu por nós. Vamos passar por isso junto. Qualquer dificuldade, a decisão deveria ser: vamos resolver isso juntos. Mas casamento não é só problema, casamento é um monte de coisa boa, né? Graças a Deus. Eu não sei por que esses assuntos sempre acabam focando, né, nas dificuldades e no problema e tal. Casamento é coisa boa, não é? Maravilhoso. Poder compartilhar, poder conviver, poder desfrutar, alcançar sonhos e viver e gerar famílias, né? Por exemplo, assim, gerar família não, gerar filhos, né? Filhos são herança do Senhor, uma bênção, né? Dentro de um casamento, você poder realmente apresentar o evangelho para criancinhas, para adolescentes, não tem como explicar, né? Não existe uma regra, não é uma receita, faça isso, faça aquilo, mas sim, né? Deus nos disponibiliza isso, nós acessamos isso e testemunhamos diariamente da bondade e fidelidade de Deus na nossa casa, no nosso lar. É maravilhoso. Meu Deus, casamento é bênção. Casamento é você poder viver uma vida servindo, amando, sem querer nada em troca. Eu fiz para você, mas eu não quero. Está tudo bem, então, mas eu fiz para você porque eu te amo. Né? Eu quero ver você bem, eu quero ver você forte, eu quero ver você alimentado, vou fazer um brigadeiro às 2 da manhã, porque é isso, é a intimidade. Né? Você me conhece... Eu falo esses dias, né? Na verdade, esses dias não, eu sempre falo para o Rômulo, um dia eu vou escrever uma biografia dele e ele vai olhar e vai falar: nossa, é verdade, eu faço isso, nossa, é verdade. Porque a gente vê algumas reações, algumas coisas que são divertidas, que é engraçado, e é tão leve, né? É tão tranquilo eu poder viver sem medo, poder viver sem ficar pegando o teu celular, ver o que está acontecendo, não sei onde será que o Rômulo está, o que será que está acontecendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, a minha confiança está no Senhor.
Aquilo que eu falei no começo, Ele é o príncipe da paz, Ele é a minha paz, eu acesso essa paz e eu manifesto essa paz no meu lar, no meu casamento, nos meus filhos, nos nossos planos, nos nossos projetos. Deu para viajar? Deu, que bom. Não deu para viajar? Que bom, glória a Deus, tudo vai bem, porque Ele é o alicerce da nossa casa, do nosso lar, do nosso casamento. Aonde estaria aqui eu, se não fosse o Senhor? Esses dias o Rômulo trouxe uma palavra e ele fez essa pergunta para a igreja: aonde você estaria se não fosse o Senhor? Meu Deus, eu não quero nem pensar, porque eu não quero usufruir, né, para gastar tempo da minha memória aqui pensando onde eu estaria, porque Deus o livre. É o Senhor, tudo é o Senhor. Eu acordo pela bondade dEle, eu vivo, eu desperto, eu como, eu me alimento, eu sou casada, eu posso ser uma esposa que edifica o lar porque Ele permitiu com que isso acontecesse. Então, estar casada, ser esposa é uma honra. Ser submissa ao meu marido é uma honra, não é um peso, não é algo que as pessoas olham para mim e falam assim: você é submissa. Essa palavra no nosso dia a dia, no nosso mundo de hoje não existe mais, sua escrava, sua tonta, porque você... Não, é um privilégio servir, é um privilégio, é uma honra. Poder, de fato, estar aqui e falar assim: eu estou aqui. Porque esses dias eu estava lendo de novo o mesmo Gênesis e Ele criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, criou Adão, e depois de um tempo Ele cria Eva, porque Ele percebe, Ele falou: epa, é necessário ter uma auxiliadora. Né? Ele precisa de uma ajuda, de um auxílio. E as pessoas e o mundo vê isso como tipo assim: ai, como se, né, meu Deus do céu, né, não funciona assim. Não. Deus percebeu. Ele tomou uma decisão, Ele fez com que Adão fosse dormir, e Ele nos criou, Ele nos gerou. Então, assim, é decisão dEle que eu estou aqui, é decisão dEle que hoje eu posso ser sua auxiliadora, e é uma honra. Eu estou debaixo da mesma missão que você. Nós estamos caminhando. Eu posso ter meus planos, meus projetos, falar para você: Rômulo, eu quero ir amanhã para a Noruega, porque eu vou pregar. Tá tudo bem, eu converso com você, eu vou. Não é porque você não vai que eu nunca vou. As pessoas acham que é uma anulação. Né? Não, nunca mais vou viver minha vida porque eu estou casada e agora fazer o quê? Meu marido que decide se eu como, se eu não como, se eu vou, se eu não vou. Não é isso. Essa palavra auxiliador é muito interessante, né? Eu vi uma explicação uma vez que nos nos barcos, né, tem sempre nos barcos antigos, a vela, eles tinham um lugar que segurava o poste principal da vela. Então, ali ficava até um pouco escondido, mas se não tivesse uma grande madeira ali que sustentasse o mastro, né, o mastro é muito grande, a força do vento derrubaria o mastro. Então, o que sustenta tudo mesmo era essa madeira embaixo, esse grande tronco, e esse grande tronco chama-se auxiliar. Ou seja, sem o auxiliar, o mastro não estaria exposto, o vento não bateria, o navio não se move. E quando Deus faz uma auxiliadora para o homem, é exatamente nesse sentido. Não existirá humanidade se não existir mulher. Né? Se não existir a esposa, se não existir a auxiliadora. Então, não irá para frente. É por isso que, se tivesse só o homem, não sairia de Adão a humanidade. Ele teve que trazer à existência Eva, que é alguém que poderia receber a semente de Adão. E ela traz à luz essa semente. Né? E eu achei bonito, uma vez um pastor falando, ele diz assim: você dá um espermatozoide, ela entrega um bebê. Uau. Você entrega compras de um supermercado, ela entrega uma refeição. Você entrega um prédio, tijolos colocados, ela entrega um lar. Então, essa é a auxiliadora, é a capacidade de levar à frente. Né? Então, eu achei bonito isso, eu carreguei comigo. E baseado nisso, né, farei para ele uma auxiliadora. Né? Então, não é de novo, né? Não é importância, são iguais em importância, são diferentes em papéis. Né? O casamento é muito bom, é essa possibilidade de podermos pregar, essa oportunidade de revelarmos a uma união. Ele diz assim: quando vocês forem unidos, o mundo crerá em Deus. Uau. E casamento é uma expressão de união. Ou seja, pessoas podem crer através desse casamento.
Sim. Nós podemos revelar o tipo de relacionamento que Deus tem, que é um relacionamento de aliança, através dessa aliança chamada casamento. Casamento expressa essas bondades de Deus para com o ser humano, né? Esses privilégios do ser humano de poder viver em intimidade um com o outro. Sim. Porque o texto seguinte diz assim: eles viviam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, está de forma nua, está sem nada para me tampar, sem tentar esconder nada, diante de alguém, servindo, abençoando, né? É fantástico. O casamento é preparado por Deus para o homem. E a Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E Ele coloca isso para nós e diz: é uma boa dádiva, é um presente ser casado. E aí, então, no casamento a gente tem essa possibilidade de receber esse presente, e todas as nossas ilusões, todos os nossos falsos pensamentos, todas as mentiras que são colocadas, é o que faz atrapalhar isso. Mas se a gente entender, é uma união, e agora nós podemos passar pelas coisas juntas, nós podemos... Eu tenho focado muito nisso, né? Às vezes a gente prega um evangelho sobre como superar problemas, obstáculos, mas o evangelho não é apenas sobre como superar obstáculos, mas sobre construir coisas. Como que você constrói coisas? Né? Nós estamos tentando fugir de problemas e não estamos construindo. E casamento não deixa de ser assim. Não estamos apenas falando sobre como lutar com coisas. Estamos falando, no casamento nós podemos construir coisas juntas. Quando nós falamos de união, pega uma história da Torre de Babel. Né? Em breve não tem nada que eles não poderão fazer. Olha como eles estão unidos. Certo? Que legal isso, né? Está falando que existe sim uma autoridade na união para construir coisas. O erro na Torre de Babel é que eles queriam construir e ficar só ali. E Deus tinha falado: encham a terra. Não estava falando da unidade deles. Estava falando de não encher a terra. É outro assunto, né? Mas união leva à construção. E um casamento é uma união que pode levar a uma construção. Nós podemos construir coisas juntos. Que espetacular isso. Né? Casamento é a única coisa no meio da vida humana que primeiro você celebra a vitória para depois vivê-la. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, alguém vai correr uma corrida. Quando é que ele vai levantar o troféu e celebrar? Depois de correr, se ele ganhar. Se ele ganhar, né? Então entra 15 pessoas, elas vão correr, o vencedor vai levantar o troféu, pegar a medalha e celebrar. Tudo na vida do homem é uma competição, é uma concorrência, mérito, né? É um mérito, é lá no fim, quando eu chegar, quando eu terminar. E casamento não é a vitória de um bom namoro, né? Casamento é a celebração de um início de uma vida de construção, de que nós sabemos, em Deus, unidos, nós podemos construir grandes coisas. E nós já estamos celebrando isso. A Bíblia fala de Jacó, e Jacó, né, ele foi, vamos dizer assim, enganado pelo seu sogro Labão. E Jacó, então, quando ele chegou, aquela era outra época, aquela coisa toda, ele chega lá e ele fala assim: eu vou trabalhar 7 anos para você, Labão, e aí eu caso com a sua filha. E Labão falou: tá bom. Mas Labão tinha 2 filhas. E Jacó tinha dito: eu quero casar com Raquel, a mais nova. Ele trabalhou 7 anos inteiro, e no dia ele chegou e falou: olha, deu 7 anos e eu quero me casar. Labão falou: ok. E Labão entregou Lia, a mais velha. Ou seja, ele se esforçou e não conquistou aquilo que queria. Mas depois dessa situação, Labão fala: agora você pode casar com Raquel. E ele casa com Raquel e depois trabalha 7 anos. Olha que interessante isso. Isso fala de 2 períodos bíblicos, né? Onde o homem tinha que se esforçar para tentar agradar a Deus. E no final, não conseguiu. Mas então vem Jesus. Aleluia. E morre por nós.
E nós podemos celebrar a vida agora em Cristo. E depois dessa vida em Cristo, agora nós vivemos uma vida já usufruindo, já participando disso. Então, Jacó teve que trabalhar e não conseguiu. Depois ele recebe e agora ele trabalha já usufruindo do casamento com Raquel. Então, o casamento é Deus nos ensinando esse casamento de Jacó e Raquel, né? Onde Ele já nos abençoou. Nós já estamos celebrando a vitória, nós já estamos celebrando em gratidão. O dia do casamento é um dia que é como se fosse uma formatura, mas não no final do curso, no começo. É como se fosse levantar o troféu, mas não no final da corrida, no começo. E naquele dia nós estamos celebrando o casamento e as grandes coisas que Deus já nos permite viver juntos agora. Por isso tem alguns que dizem assim, quando eu tiver um apartamento, quando eu tiver um carro, quando eu tiver... Não são essas coisas, não são as conquistas que levam você a poder ter um casamento. O casamento é a celebração de coisas que você vai viver, de coisas que você vai conquistar, de coisas que você vai construir. Melhor do que conquistar, construir. Então o casamento, ele revela a própria vida que Cristo tem para nós. Olha, eu já os abençoei, eu já entreguei, eu já fiz, e a partir disso que eu entreguei, eu dei, eu doei, nós vamos viver uma vida juntos. Então casamento é levantar o troféu, casamento é celebrar a formatura, casamento é celebrar a construção, antes mesmo dela ter se tornado realidade. Casamento é um privilégio, casamento é de Deus para os homens. E nós podemos viver isso juntos. Então, quando você estiver escolhendo alguém, saiba disso. Escolha alguém que você vai celebrar para construir. E todas as outras situações são situações. Tem como se resolver na verdade. Mas nós queremos construir algo. Uma das coisas que eu e a Luísa a gente sempre leva nas nossas vidas é assim, o que nós queremos fazer para os próximos anos? O que nós queremos fazer neste ano? E ali a gente já celebra aquele ano pensando, vamos construir isso juntos? Toda virada de ano é uma celebração, por quê? Porque vamos construir o próximo juntos? Não só a gratidão do que passou, mas também vamos construir o próximo juntos. E nós podemos passar por isso, nós podemos revelar isso em Deus, nós podemos viver isso em Deus. E isso é muito bom. Nós colocamos as metas, os objetivos, mas sabendo, vamos construir isso. E não é, de novo isso, de novo aquilo, você faz isso, você faz aquilo. Nós não estamos focados nisso, nós estamos focados naquilo que decidimos construir juntos, porque podemos, porque estamos unidos, porque estamos casados. Podemos construir isso juntos, e isso é fantástico. Isso é casamento, é de Deus, é de Deus. Se você tem dúvida, eu quero dizer para você, case, case, não deixe essa oportunidade passar. Se você está com pressa, espere, faça tudo na luz, de coração puro, mãos limpas, faça tudo na luz. Se você já está casado, Se você já está casado, coloque agora, limpe tudo isso aí que você já feriu, que você já fez, limpe todas essas circunstâncias. Perdão, reconciliação é o melhor caminho. E comece a pensar e sonhar sobre as coisas que Deus quer que vocês construam juntos. E comece a viver essa vida de construção, essa vida de união, essa vida de se entregar, de se doar, de amar e construir coisas juntas. Isso é o que nós podemos celebrar, isso é o que você celebrou naquele dia, quando você disse sim lá no altar, naquela noite de núpcias, era isso que você estava celebrando, era isso que você estava selando, essa união espiritual de vida entre você e o seu marido, a sua esposa, para poderem construir grandes coisas juntos. Casamento é uma celebração, todos os dias. Graças a Deus. E acho que esse é o nossa temporada Gades Casamento. Espero que tenha abençoado a vida de vocês, edificado a vida de vocês. Vocês já são abençoados, eu tenho certeza disso. E que no conhecimento da verdade vocês possam usufruir ainda mais daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele deu,
para mim, para você, daquilo que Ele nos entregou em Cristo Jesus. A diferença das vidas são o conhecimento e a concordância daquilo que nós cremos que Jesus Cristo já fez por nós. E você pode concordar nas vitórias e nas bênçãos e nas promessas que nós já temos o sim em Cristo Jesus e viver de acordo com esse conhecimento, capacitado pelo Espírito Santo, com certeza. Esse foi mais um GADS. Amém. Né? Dá um tchau para o pessoal. Amém. Elis. Casamento é bênção, casamento é do Senhor. Se ficou por um acaso alguma dúvida, alguma coisa, a gente está à disposição, né? Vocês sabem onde nos encontrar, estamos aí, mas para nós é uma honra poder compartilhar desses assuntos tão maravilhosos, com verdades celestiais, né, do nosso Pai. Uma honra estar com você, graças a Deus, é sexta-feira. Não se esqueça de compartilhar este episódio com alguém, tenho certeza que Deus vai falar no coração de alguém, de alguma pessoa, talvez para evangelizar alguém, então compartilhe. E é uma honra estar aqui com você, muito obrigada por acompanhar mais uma temporada do GADS, graças a Deus, é sexta-feira. Amém, continuem abençoados. Tchau, tchau. Amém. Esse foi mais um episódio do GADS, graças a Deus é sexta-feira. Compartilhe esse episódio com um amigo, com um familiar, tenho certeza que será bênção. Quero avisar que todos os episódios do GADS, eles saem semanalmente às sextas-feiras. No Spotify, ao meio-dia, Rômulo Carvalho, ou também pelo nosso canal no YouTube, Ava TV Brasil. Continuem abençoados.